Pronto, tá gravando. Gente, pois é. Boa tarde, ligantes, e boa tarde, convidados. Vamos hoje para nosso terceiro seminário. Hoje vai ser ministrado por Vitor Breno e o assunto é AVC. A fala é sua, Vitor. Bom, pessoal, boa tarde, né? Todo Não mundo está me apresentando conhece, não, né? viu? Eu sei, tô ligado, vou botar. Foi? Foi. Então, pra quem não me conhece, Se tu puder ampliar. o bicho ficou fora, hein? Tá a tela toda, né? Pronto, agora tá. Então, todo mundo me conhece, sou o Vitor Breno, do P5, certo? Sou ligante da Liga de Acadêmica de Medicina de Urgência e Emergência. E hoje a gente vai falar sobre o acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico, AVE, como vem sendo chamado muito recentemente, né, devido a toda a etiologia da doença. Então, para começar, a gente tem que definir o que é um AVC. Tá passando aí? Não, por enquanto tá na capa. Foi. Pronto, passou. Então, o que é, né, um AVE? O que é um AVC? É um déficit neurológico, geralmente focal, né, que tem essa instalação súbita com rápida evolução. Então, ele surge muito rápido, evolui muito rápido, dura mais que 24 horas, e aí, né, como o próprio nome já diz, a causa é eminentemente vascular, seja por alteração do fluxo sanguíneo, alteração nos critérios de coagulabilidade, seja por alteração na parede do próprio vaso estrutural, certo? E aí, como a gente sabe, a gente tem alguns tipos de AVC, tanto se fala em AVC isquêmico, hemorrágico, como é cada qual a gente vai ver direitinho. Então, é dividido com base nos seus aspectos patológicos, na etiologia do acontecimento, certo? Então, no AVC isquêmico, a gente tem dois tipos. O acidente vascular cerebral isquêmico, né? Então, o AVCI, como é a sigla, e eu tenho o ataque isquêmico transitório, que a gente vai detonar uma atençãozinha a ele, que ele difere um pouquinho da definição mais geral, certo? São os mais comuns, ocorrem em 80 a 85% dos casos, certo? É algum trombo, algum êmbolo que está ali obstruindo o fluxo sanguíneo, porque isquemia é isso. O que é isquemia? Alguma coisa que eu vou ter obstruindo meu fluxo sanguíneo, e aí, né, a região que era para ser irrigada vai estar recebendo pouco sangue. Então, posso vir a ter um infarto, posso vir a ter uma morte celular e tudo mais. E tem os hemorrágicos, certo? Eu tenho a hemorragia intraparenquimatosa, que é dentro do próprio parênquima, e a subaracnoide, quando esse sangue vai extravasar para ficar lá junto com o líquido, que é menos comum, né? Somente em 15 a 20% dos casos. Geralmente pela ruptura de aneurismas, é o mecanismo mais causador, certo? Então, do AVCI, o que é que a gente vai ter, já entrando nos tipos de AVC? Então, a etiologia e fisiopatologia tem alterações estruturais e funcionais, né, do nosso organismo que vão causar esse processo isquêmico. E aí vai gerar dois probleminhas. Um maior, que é a região do infarto cerebral propriamente dito, que é a área que ficou sem receber sangue de jeito nenhum, que é essa áreazinha menorzinha aqui que a gente está vendo. Então, não está recebendo sangue, eu vou ter morte celular, o tecido vai morrer, e aí o dano é irreversível, não tem como reparar. E eu tenho uma zona de penumbra isquêmica, que é aqui ao redor da zona de infarto propriamente dito. Certo? Essa zona de penumbra, ela está recebendo sangue, ela continua recebendo sangue, só que não é o tanto de sangue que era para ser, porque está tendo um processo isquêmico ali que não está chegando o tanto de sangue que vai ter. Então, chega sangue suficiente para manter a vitalidade da célula, mas ainda vai estar funcionalmente comprometida. E aí, com a resolução do problema do que estava obstruindo, né, do que estava causando a isquemia, ela volta ao normal e aí não tem comprometimento na função, certo? Vamos dizer que é um dano reversível, tá bom? Então, os principais mecanismos que a gente tem é o quê? Trombose de grandes vasos, né? Então, processo trombóticos em que eu vou ter um hipofluxo distal o que está obstruindo, né? Processo de trombose que vai obstruir e aí gera esse hipofluxo distal, que é essa redução do fluxo de sangue que vai chegar. Acontece muito em quem tem aterosclerose, como a gente está vendo aqui,
certo? Processo de aterosclerose, quem tem os fatores de risco para aterosclerose, que é hipertensão, diabetes, tabagismo e as deslipidemias, né, que vão gerar esse processo aterosclerótico, podendo vir a gerar um trombo, como a gente está vendo aqui na figura de baixo, que vai gerar, né, esse processo de isquemia. Terá de circulação colateral, vou ter a região propriamente que infartou e a zona de penumbra, certo? Cardioembolismo, questão de embolias, então vou ter as miocardiopatias, valvopatias e as arritmias. Estamos desculpando aí pelos passarinhos, mas enfim. E as arritmias, em que eu tenho principalmente o que? A fibrilação atrial aqui nas arritmias, certo? Outra coisa ainda importante é a trombose de pequenas artérias. Que pequenas artérias são essas? As artérias que estão lá no círculo arterial do cérebro, formando o polígono de Willis, certo? Que aí é mais comum que pertence a diabetes. E eu tenho o estado de hipercoagulares ou trombofilias, que vai gerar coágulo, vai gerar algum tombo, alguma coisa do tipo, que vai poder vir a obstruir os vasos, certo? E aí, de clínica geral, o que é que eu vou ter, né? Assim, não só para AVCI, mas para todo e qualquer tipo de AVC, o importante da clínica é o quê? Vai depender da região comprometida. Então, dependendo da região que ficar sem receber sangue, no caso do isquêmico, ou que tiver uma hemorragia, no caso da hemorrágica, certo? Vai ter uma sintomatologia diferente, a gente vai ver isso. Determinar o tempo de evolução do déficit neurológico, isso aqui é o mais importante, porque vai influenciar muito na questão do tratamento. Eu tenho que determinar o tempo para definir o tratamento, para eu poder agir rápido, certo? Se eu não souber de certeza o tempo de evolução, eu levo em conta a última vez em que o paciente foi visto no seu estado normal, ele foi visto rígido, né? Tenho ainda que fazer esse exame físico detalhado, então tenho que ver a oxigenação, a hidratação, o que mais que eu tenho que ver? Frequência, ritmo e ausculta cardíaca, frequência respiratória, todo esse exame físico detalhado tem que ser feito, tem que ser visto o nível de consciência e reavaliado periodicamente, porque se vir a ter uma perca muito brusca desse nível de consciência, é provável que eu tenha que entubar meu paciente, para não perder as vias aéreas, né, para não comprometer. Pressão arterial também tem que ser constantemente avaliada, e aí eu venho, né, no principal achado clínico que eu vou ter para identificar quando a pessoa está tendo AVC. A escala de Cincinnati, né, e o mnemônico SAMU. Então, primeiro a escala de Cincinnati, essa escala que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, na figura, essa tabela, em que eu tenho 3 comandos, certo? A simetria facial, queda de membros superiores e a fala anormal, né? Então, se um desses 3 for positivo, a gente leva em conta de que o AVC, o paciente está tendo um AVC, certo? Então, a simetria facial, né? Se tiver essa simetria, ok. Queda debilidade dos membros superiores e a fala normal, muitas vezes, por afetar regiões da área de Broca, por ali, certo? E o SAMU, que é o mnemônico mais popular usado, certo? Em que eu vou ter o S de sorrir, então eu peço para o paciente sorrir justamente para ver essa questão da simetria facial, se ele vai ter ou não. O abraço, que é para ver a questão da força dos membros superiores, se ele consegue. E mensagem, para ver se ele consegue falar, se ele consegue verbalizar. Então, os mesmos 3 comandos da escala de Cincinnati, só que o mnemônico do SAMU serve ajuda a gente a memorizar melhor, certo? E o U de urgente, tem que acionar o serviço de emergência, certo? E aí, no que se diz respeito ao AVCI propriamente dito, certo? Eu tenho que levar em conta alguns achados clínicos próprios, como reconhecer fatores de risco e antecedente. Então, uma pessoa que teve um traumatismo craniano, uma pessoa que já teve um tromboembolismo pulmonar, uma pessoa que já teve uma AVCI antes, certo? Constitui fator de risco. Mulheres que fazem uso de anticoncepcionais hormonais combinados também se institui fator de risco, porque o estrógeno, ele é muito, como é que eu posso dizer, predispõe muito a mulher a ter o tromboembolismo, né? Até mesmo embolia pulmonar e a trombose, né? E aí varia na forma de instalação, né? Tem deles que é muito rápido e estabiliza, tem deles que depois que estabiliza evolui para uma hemorrágica e assim vai. Manifestações neurológicas de acordo com o território vascular afetado. Coloquei a figura do polígono de Willis aqui de propósito, por quê? A gente sabe que a circulação, a irrigação lá do cérebro é feita por 2 sistemas básicos, e tem 2 territórios básicos, que é o território carotídeo, né, que vai formar as artérias cerebrais, e o território vértebro-basilar, que vem das artérias vertebrais, formando a basilar,
e é de onde vai sair as artérias cerebelares, né? Então, por exemplo, eu tenho um processo isquêmico, um trombo ou embolo que vai obstruir as artérias do território carotídeo. Então, vai afetar, consequentemente, as regiões que são irrigadas pelas minhas artérias cerebrais. Então, por exemplo, eu vou ter uma deficiência na fala devido ao comprometimento da área de Broca, deficiência motora e tal, certo? E aí, e outras coisas também. E, né, tem o território vertebral basilar, que aqui são as artérias cerebelares. Então, vai alterar o quê? Cerebelo. Então, posso ter questão de coordenação motora, de marcha, tudo isso vai alterar. Então, depende muito do território que vai ser afetado, essa sintomatologia. E tem o rebaixamento do nível de consciência, certo? Podendo o paciente vir a precisar de intubação ou não. E aqui chama a atenção para o ataque isquêmico transitório, né, o famoso AIT, que é esse ataque isquêmico transitório. Ele difere um pouco porque é um episódio que dura menos de 1 hora. O que é isso? Eu tive a sintomatologia, todas aquelas sintomatologias gerais de uma AVC, só que reduziu em menos de 1 hora. Sintomas pararam, né? E aí eu tenho que fazer um diagnóstico por neuroimagem. Vou lá fazer minha tomografia de crânio e ver. Se tiver um processo isquêmico na tomografia, é o que eu vou chamar de AVC menor. Então, teve um processo isquêmico e reduzir, na tomografia foi visto, e se mudou, né, durou menos que 1 hora, regrediu, é um AVC menor, não é um AIT. Por quê? O AIT, eu tenho que ter o comprometimento na tomografia de crânio, tá bom? Então, se eu estou com AVC menor, ou seja, se eu estou com déficit focal isquêmico na tomografia, há mais de 1 hora, né, ele está estável, mas está com mais de 1 hora, eu tenho uma grande probabilidade de isso vir a evoluir para um AVC isquêmico, AVC de isquêmico de fato, certo? Então, exames complementares, né? O exame padrão ouro, vamos dizer assim, vai ser a tomografia de crânio. Opa, a tomografia de crânio em que eu vou ver essa área hipoatenuante, ó, aqui logo no início, e aqui, né, já com o tempinho da evolução. Só que, porém, tem os contras, né? Tem as desvantagens desse exame, por quê? 30% dos exames não vai acusar nada nas primeiras horas, e 50% não acusa nada após 24 horas. Então, é importante ver bem essa sintomatologia e tal. E também tem outros exames gerais, como glicemia, hemograma completo, os eletrólitos, radiografia de tórax, eletrocardiograma, tem os eletrólitos, tudo isso para ver como é que está, e também outros exames de acordo ali com a apresentação clínica, com as circunstâncias clínicas do paciente. Tá bom? Então, com relação a tratamento, o que é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou tratar? Lógico que é uma emergência médica. Né? Se trata de uma emergência. A gente tem que agir rápido. Então, a gente tem que dar prioridade ao paciente que chega para a gente apresentando a sintomatologia de um AVC e para ele ter preferência para fazer exame, para ser atendido, porque quanto mais rápido atender, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Então, tem que dar esse suporte clínico avançado. Fazer hiperventilação, ventilação e hidratação adequada, corrigir hipertermia, alimentação, já fazer uma fisioterapia respiratória e motora, dar todo esse suporte clínico a ele, certo? Aí eu vou avaliar. Então, está com sintomatologia, tem mais de 18 anos, o episódio está menos de 4 horas e meia de evolução, e eu diagnostiquei pela tomografia de crânio que ele está tendo esse processo isquêmico, e que não tem a possibilidade de ele evoluir para um processo hemorrágico, eu vou entrar com o quê? Um tratamento específico através de trombolíticos. Né? Por que eu tenho que ver que você não vai evoluir para o processo hemorrágico? Porque os trombolíticos, né, na verdade, vão dissolver esses trombos, né? E bem assim, usando no popular, vai meio que afinar o sangue. Então, isso seria ruim no processo hemorrágico. Assim como não posso usar anticoagulante nem antiplaquetário nas primeiras 24 horas em que eu administrei, depois de eu ter administrado um trombolítico. Justamente por conta desse risco de hemorragia que o paciente possa vir a ter, evoluir para um AVC hemorrágico. Certo? Prevenir e tratar complicações neurológicas e não neurológicas, certo? Que aí, vou falar mais na frente, instituição precoce de uma profilaxia secundária, início precoce de reabilitação, tranquilo? E, né, vou tratar essa pressão arterial. Né? A pressão arterial tem que ser constantemente avaliada, como eu havia falado, certo? E aí, tá certo. Tá certo. Né? E tratar bem, avaliar bem essa pressão arterial,
vou falar mais na frente um pouquinho dela também, que vai ser mais importante esse tratamento lá no processo de hemorragia propriamente dito, certo? Mas, por que ela, geralmente, como é que vai se apresentar essa pressão arterial? Né? Ela vai estar geralmente elevada. Por quê? Para manter a minha pressão de perfusão cerebral, certo? Por conta de que, como está tendo um processo isquêmico ali, né, tem que chegar mais sangue para a área que não está recebendo. Como, por exemplo, na zona de penumbra. Quanto mais sangue chegar ali, melhor vai ser para ser menor o comprometimento celular. Então, a pressão arterial está elevada nesse sentido de manter, né, essa pressão de perfusão cerebral lá para manter o fluxo sanguíneo. Então, quando é que ela deve ser tratada? Somente em emergências hipertensivas, né, e quando a sistólica estiver acima de 220 e a diastólica acima de 120, justamente para manter esse fluxo lá, certo? Mas quando ultrapassa esse limite, aí sim eu vou entrar com o tratamento dela, tá bom? E as complicações neurológicas que possam vir até a convulsão, né, o edema cerebral, esse AVC isquêmico vinha a se transformar em um AVC hemorrágico, então tem que prevenir e tratar essas complicações, tanto neurológicas como não neurológicas, certo? Quem tiver alguma dúvida até então, pode ligar o microfone e perguntar, se souber eu respondo, viu? Então, de AVC isquêmico, é isso que a gente tem. Vamos para a hemorragia intraparenquimatosa. Então, passando do processo isquêmico para um processo já hemorrágico. Então, na etiologia e na fisiopatologia, o que é que eu vou ter? Hipertensão arterial sistêmica vai ser a causa mais comum, e também a ruptura desses aneurismos, conhecidos como aneurisma de Charcot-Bouchard, que dá lá nessas artérias espiraladas dessa região anatômica aí do cérebro. Quem podia falar melhor aí era o menino de São Monitor de neuro, mas, enfim. E aí, quanto... Alguém vai falar? Eu acho que são os núcleos da base. Acho. Núcleo da base, né? Pois é, não manjo muito de neuroanatomia não, mas é por aí, certo? Mas são os famosos aneurismos de Charcot-Bouchard, certo? E essa hemorragia, quanto mais próxima do córtex ela for, maior vai ser a chance dela aflorar para o espaço subaracnoide, ou seja, transformar em hemorragia subaracnoide. Então, tem hemorragia, essa hemorragia gera um edema cerebral que coagula, e aí vai comprimir os tecidos subjacentes que estão ali nessa região intraparenquimatosa, né? Que é aí que vem os nossos achados clínicos, que são déficit neurológico focal súbito, certo? E também, lógico, que vai depender do local. Acompanhado de cefaleia, náuseas, vômitos, redução dos níveis de consciência, tem que avaliar para saber se precisa entubar ou não, e os níveis pressóricos bastante elevados, como eu já havia falado, também que é comum, certo? Podem ocorrer crises convulsivas também, como não pode ocorrer. Exame complementar novamente a TC de crânio, só que atentar aqui, lá no AVC isquêmico, a imagem, ela é hipoatenuante, ela é mais escurinha. Aqui no hemorrágico, certo? Ela vai se apresentar mais hiperatenuante, mais clarinha, certo? E aí a fase contrastada do exame também vai facilitar o diagnóstico no sentido de que, né, de que vai me dar uma melhor localização da hemorragia, da morfologia, do que foi que causou, certo? E tudo mais. Com relação ao tratamento, né, profilaxia da trombose venosa profunda, o manejo da pressão arterial, mesmo que a gente viu lá para AVC isquêmico, então somente tratar em emergências hipertensivas, sistólica acima de 220, diastólica acima de 120. Pressão de perfusão cerebral tem que ser mantida acima de 70 miligramas de mercúrio, certo? E a pressão intracraniana também tem que ser bastante elevada para ela, bastante monitorada para ela não se elevar, certo? Porque tem que ser mantida abaixo de 20, porque se ela tiver maior ou igual a 20, se passar mais de 5 minutos, maior ou igual a 20, o paciente, né, o prognóstico piora bastante, a chance dele vir a morte, a óbito, aumenta bastante. E a dimensfenitoína se tiver convulsão. Mas as principais medidas aqui mesmo vai ser o quê? O monitor a 20%, certo? Hiperventilar. Hiperventilar para quê? Bom, a gente sabe que o CO2 no nosso sangue, ele vai causar vasodilatação. Então, eu vou hiperventilar para tirar esse CO2 do sangue, né, falando bem no popular, e aumentar a concentração de oxigênio para promover uma vasoconstrição cerebral. E aí, né, diminuir mais essa pressão intracraniana, lá para ela não se elevar tanto, certo? Sedação e bloqueio neuromuscular, e também o tratamento,
cirúrgico, certo? Que vai depender muito do caso, se vai fazer a cirurgia ou não. Porque dependendo do local, tem que ser um neurocirurgião muito experiente, tudo mais. Então, tem uma avaliação bem mais detalhada com relação a se eu vou evoluir para um tratamento cirúrgico ou não, certo? Na hemorragia subaracnoide, né, então aqui já saindo do parênquima e indo para o espaço subaracnoide, eu vou ter o quê? A principal causa são os aneurismos saculares internos, ou seja, os aneurismos que estão lá principalmente no polígono de Willis que eu tinha mostrado aqui, certo? Os aneurismos mais comuns são nas artérias comunicantes, tanto anterior como posterior, e também na artéria cerebral média, certo? E aí se torna uma situação extremamente grave, certo? Com relação à clínica, o que é que eu vou ter? A cefaleia súbita, né? Iolocraniana, né? E os possíveis sintomas, náuseas e vômitos também, assim como lá na intraparenquimatosa, tontura, só que aqui na subaracnoide eu vou ter os sinais de irritação meninge, certo? Então, todos aqueles sinais de irritação meninge, rigidez de nuca e tudo mais, vai aparecer aqui também. E aí é importante meio que para diferenciar um do outro, certo? E complicações em decorrência da ruptura do aneurisma, né? Ressangramento. Se esse aneurisma não for bem tratado, ele pode vir a ressangrar, provocar um vasoespasmo, né? Como esse sangue vai extravasar para o espaço subaracnoide, a gente sabe que lá está também o líquido cefalorraquidiano. Então, vai alterar a fisiologia do processo de reabsorção desse líquido cefalorraquidiano, vindo a gerar a hidrocefalia, certo? E também pode vir a ter crises convulsivas. Então, mais uma vez aqui, TC de crânio com imagem hiperatenuante, ocupando as cisternas e os sulcos cerebrais. Tem outro exame que é a angiografia cerebral digital, que ele é o de referência para identificar o mecanismo. Então, identificar o que foi que causou a ruptura desse aneurisma, o que foi onde é que está acontecendo, né, e tudo mais. E o LCR, né, se eu tiver com a TC de crânio normal, mas tiver com todos os sintomas, a punção do líquido vai me ajudar, já que eu vou ter sangue. Não for uma hemorragia para o espaço subaracnoide, então esse LCR vai se apresentar bem hemorrágico, certo? Apresentação citocrômica e tudo mais. Com relação ao tratamento, né, novamente, suporte clínico, tratar essas possíveis complicações neurológicas que possam haver até então, ressangramento, vasoespasmo, né, a hidrocefalia e as convulsões, e o tratamento do aneurisma roto propriamente dito, que aí a gente tem que ver se vai tratar por neurocirurgia ou vascular, porque como eu falei, dependendo do território que tiver sido afetado, né, para fazer essa clipagem do aneurisma vai dar bem mais trabalho, então tem que ser um neurocirurgião bem experiente, o assistente tem que ser experiente, né, então tem que avaliar a evolução do quadro do paciente para saber até que ponto eu posso levar somente com o tratamento vascular, ou até que ponto eu tenho que evoluir para a neurocirurgia, certo? E aí tem alguns diagnósticos diferenciais que são muito parecidos que a gente tem que fazer, que é de crise epilética, alterações metabólicas, infecções sistêmicas, neoplasias e infecções do sistema nervoso central, que vai se parecer muito com o quadro de AVC, tá bom? E aí eu trouxe 2 casos clínicos aqui para a gente, pedi emprestado da CAS, aqui, bem clássicos os casos clínicos indicados sobre isso. Acho que a Tazana é um que não pagou P3 aqui ainda mais próximo, ela vai ver. E aí, vamos lá. Mulher de 68 anos foi trazida à emergência 30 minutos após o desenvolvimento súbito de dificuldade para falar, além de fraqueza no braço e na perna do lado direito. Opa, dificuldade para falar. Presta atenção. O paciente estava em estado normal de saúde quando os familiares notaram que ela ficou muda e caiu da cadeira. Sua história médica pregressa é significativa para hipertensão e angina, e por isso foi medicada com beta-bloqueador, atenolol e amlodipina, um bloqueador dos canais de cálcio. A temperatura da paciente é 36,6, frequência cardíaca de 115 BPM e a pressão de 172 por 86 milímetros de mercúrio. Está dentro daquele limiar que a gente já viu, que é normal, essa pressão está ainda aumentada. Então, se fosse pela lógica, que a gente ainda não iria tratar para manter a pressão de perfusão cerebral, certo? Só a não ser que tenha uma emergência hipertensiva de fato. Seu exame físico não revela sopro carotídeo ou ritmo cardíaco irregular. O exame neurológico mostra uma paciente letárgica, porém desperta, capaz de seguir alguns comandos simples, mas que apresenta um comprometimento grave da fluência das palavras, né, da nominação e também da repetição. Então,
afasias aí que estão presentes. Então, a gente vê que é alguma coisa que está afetando na área de broca, área de verniz e tudo mais. Tá? Algum processo isquêmico, muito provavelmente, que está afetando essas regiões, a irrigação dessa região. Existe desvio do olhar para a esquerda e à direita existe desvio para baixo da região inferior da face. Paralisia completa da extremidade superior direita e em grau menor da extremidade inferior direita. Os membros esquerdos apresentam resistência completa no gravitacional por 5 segundos sem desvios. Então, consegue resistir na escala de Cincinnati por 5 segundos ainda. Certo? Então, vê também que ela tem alteração da expressão facial. Então, ela tem alteração da expressão facial. Acho que eu apertei alguma coisa. Ela tem alteração da expressão facial, né, tem perda de força nos membros superiores e né, dificuldade para transmitir uma mensagem. Então, os 3 comandos lá da escala de Cincinnati e do SAMU estão aqui presentes. Então, a gente vê logo que é um processo de quê? De AVC. Pela sintomatologia das afasias, dessa dificuldade para falar e tudo mais, a gente vê que se trata de um AVC, ou AVE, isquêmico, certo? E aqui é um casinho mais curtinho para a gente, mais simples. Olha só, um paciente de 47 anos chega ao pronto-socorro queixando de fortes dores de cabeça, rigidez na nuca, rigidez na nuca, náusea e vômito. Lembra que náusea e vômito vai ter tanto no hemorrágico intraparenquimatoso como no hemorrágico subaracnoide, certo? Durante as últimas 6 horas. Só que aqui a rigidez de nuca faz a gente voltar mais para a questão da hemorragia subaracnoide, como eu tinha falado. O marido da paciente disse que ela estava reclamando de dor de cabeça, a pior que já teve, por cerca de 4 horas, dor de cabeça forte. A paciente não teve problema de saúde anteriormente. Agora ela está orientada quanto à pessoa e ao lugar e só está um pouco sonolenta. Sua pressão arterial de 130 por 70 milímetros de mercúrio, sua frequência cardíaca de 85 bpm, sua frequência respiratória de 16 respirações por minuto. Então, pela sintomatologia, principalmente no que diz respeito à rigidez de nuca, a gente vê que se trata de uma hemorragia subaracnoide, certo? Então, a aula foi essa, né? A referência que eu usei foi emergências clínicas, abordagem prática, que foi aquele mesmo usado para a prova da gente de seleção. E muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa responder, se eu souber responder, responderei na horinha. Aula muito boa mesmo, Vitor. Parabéns. Queria ter metade da sua dicção. Só algumas coisas para se pontuar, como sempre, né? Só relembrar da importância do entendimento desses sintomas neurológicos como urgência médica, né? Cincinnati é a escala, mas Cincinnati também é o nome da cidade que surgiu a primeira residência de urgência e emergência do mundo, nos Estados Unidos, foi em Cincinnati. Caralho. Não é à toa. Não é à toa, é uma das doenças que, se eu não me engano, é a segunda doença que mais mata no Brasil. Tem evoluído muito nos últimos 10 anos. Barbalha já está consolidado com neurocirurgia forte. Quixadá já tem um centro de neurocirurgia muito forte. Começou no Iguatu a primeira neurocirurgia ano passado, eu tinha até comentado contigo. Então está ficando cada vez mais... isso, com Saulo. Meu xará. Então tá ficando cada vez mais difundido, né? E tá ficando cada vez mais acessível, né? Compete agora ao emergencista, ao médico estar na frente do pronto-socorro, reconhecer, né, o que está acontecendo. Importante demais, mesmo. Porque é uma coisa que a gente, quando for na emergência, de fato, assim, vai se deparar, acredito que bastante, né? Então a gente tem que agir rápido para poder dar o melhor prognóstico possível para o paciente. Outro comentário menos organizacional e mais fisiológico da coisa é com relação à sedação, né? É importante fazer essa sedação para diminuir o limiar convulsivo do paciente e o consumo de oxigênio das células cerebrais, dos neurônios. Já que eu estou tendo a falta dessa irrigação ou irrigação desordenada, vai acontecer lise dessas células. Elas vão liberar vesículas com glutamato, com cálcio e com outros neurotransmissores estimulantes. Isso vai diminuir o limiar convulsivo da pessoa e ela tende a convulsionar mais fácil. Então, para evitar a própria convulsão e a própria lise, é interessante fazer a sedação, né? E é isto. Para proteger, né? Isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste, senão galera. encerramos a aula por aqui. Eu acho que era isso mesmo.
Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta para fazer? Próxima semana estarei eu aqui, acredito eu, que com choque. E é isso. Top de linha. Pois é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado.